Senhor, graças a Deus sempre, por mais uma grande oportunidade, um privilégio, como sempre, imenso, maravilhoso, poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, como a cada dia nós temos lido um capítulo da Bíblia, fazendo assim a nossa leitura bíblica e com certeza Deus nos dando sempre respostas e vitórias pela sua palavra, porque não há ninguém que possa invalidar ou impedir o teu querer, teu agir e o teu trabalhar. E como sempre nós cremos que Deus está trabalhando sempre em nosso favor. E dando continuidade ao Gênesis 14, que até já foi veiculado, foi gravado, e enfim, não saiu o áudio completo. Em alguns casos que eu compartilhei, tinha o outro que eu gravei, apenas tinha uma parte, não estava completo. E hoje então Deus me dá essa oportunidade de poder gravar mais uma vez essa mensagem bíblica, onde isso é fantástico, como Deus trabalha sempre em nosso favor. E aqui em Gênesis 14, então, Abraão socorre Ló, numa guerra que houve contra 10 reis, aliás 9 reis, que ficou 5 contra 4, e Deus deu a vitória a Abraão para socorrer o seu próprio sobrinho. E assim diz, naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semiber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. E 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado, derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Zafé, Quiriatim, e os Oreus desde os montes de Seir até Alparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim, de Belá e de Zoar marcharam contra e tomaram posição no combate no vale de Sidim, contra o rei Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, algum dos seus homens caiu nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram e levaram Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Olha só uma situação a qual esses reis, onde acabaram de conquistar Sodoma, Gomorra, os reis que estavam com eles aliados, todos foram derrotados, envergonhados, humilhados, mas havia alguém que era do povo de Deus, alguém que tinha um Deus ao seu lado. E como Deus, ele realmente sempre nos vinga, Deus sempre nos livra, nos liberta, nos salva, e sempre usando as suas peças importantes, como o Abraão, o pai da fé, até neste momento era chamado pai das alturas, o pai onde o seu nome assim era o seu significado. E Deus deu a vitória a este homem, pois alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu que vivia próximo aos carvalhais de Manré, o amorreu, e Manré e seus irmãos. Escol e Arner eram aliados de Abrão,
E quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa. E saiu em perseguição aos inimigos de até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou-os, perseguindo-o até Robá, ao norte de Damasco, e recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir Quedalomer e aos que estavam com ele no vale de Zafé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Olha só como aqui é algo bastante revelador, fantástico. O próprio rei de Salém, o Melquisedeque, veio como um sacerdote do Deus Altíssimo e trouxe o pão e o vinho, já fazendo menção do que haveria de vir no nosso futuro hoje, como Jesus veio nos libertar de todo mal. Abraão, cumprindo o seu papel de libertar o seu povo, o seu parente, o seu sobrinho Ló, e é o que mente acontece, que aqueles que estão sempre nas mãos do próprio Deus, porque Ele que vai usar a cada vaso, a cada momento, a cada situação, para libertar e transformar os seus. E quando o rei de Sodoma viu então que Abraão venceu esse rei que estava os dominando por tanto tempo, Quedalomer e assim os seus aliados, Deus veio com o seu amor, com o teu poder, com a sua força, com a sua ira, com a sua força, com tudo aquilo que Deus tem, que ninguém pode impedir ou invalidar o teu querer, o teu trabalhar. Quando Ele mesmo opera, ninguém tem esse poder. E assim os seus sacerdotes, os seus súditos, aqueles que serviam ao Senhor, esse Melquisedeque, qual é falado que não tem nem genealogia, porque toda uma história bíblica foi escrita, todos os acontecimentos depois do dilúvio. E quanto mais aqui agora, né, Deus dando a direção, o quanto Deus Ele pode realmente fazer o melhor. E aqui, como diz no capítulo, aliás, no versículo 20, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha só como isso aqui é fantástico. Já Abraão cumprindo com aquilo que é primordial depois de uma guerra, de todos os despojos de guerra, e como ele tinha realmente uma certeza que Deus era com ele, já entregando ao rei de Salém tudo que era pertencente à obra do Senhor. O rei de Sodoma disse então a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Arne, Escol e Manré, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Olha como Abraão, em toda a sua direção, tudo aquilo que ele sabe que é justo, aquilo que é direito perante ao próprio Deus, jamais deixou-se levar ou se contaminar pelos bens, pelos despojos, a qual não era dele. Ele foi apenas em busca do seu sobrinho, em busca dos seus parentes, em busca daquilo que era dele. Trouxe sim tudo de volta, o que esse rei Quedalomer tinha na guerra realmente conseguido pegar os seus despojos, mas Abraão voltou realmente com tudo aquilo que lhes pertencia. E como você pode ver, o próprio Deus destruiu depois Sodoma e Gomorra, mas aqui Abraão mantendo-se fiel, porque ele deixou bem claro: não aceitarei nada do que vem ou lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia da sua sandália,
para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Jamais você vai dizer essa frase, que você deu algo a mim, a não ser realmente o que é pertencente aos que estavam comigo, que me acompanharam, porque cada um tinha o direito à sua porção do que fizeram, do que lutaram, do que realmente foram e conquistaram. E o que mais Abraão estava contente era com relação ao seu parente, ao seu sobrinho Ló. E assim se cumpriu mais uma vez a palavra de Deus, que ela se manifesta, ela opera, ela realiza, ela transforma toda maldição em bênção. Então, isso é fantástico para mim, deve ser fantástico para você. Confiar, acreditar e saber que Deus jamais te esqueceu, Deus jamais irá te esquecer e vai dar sempre uma vitória muito maior sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito o seu dia, abençoe sempre a sua noite, o seu descanso. Ontem nós começamos o mês de março e eu creio que Deus sempre tem o melhor para mim e para você. A cada mês Deus tem se manifestado, e que muitas lutas, guerras, batalhas estão no mundo se levantando. Essa questão do Covid, questões da corrupção, dessa politicagem que é em nosso país, enfim, no mundo inteiro, quantas ações adversas, mas Deus, Ele é mais, Ele sabe fazer justiça, Ele é justo, Ele é fiel, Ele vai se cumprir naqueles que invocam, naqueles que buscam, naqueles que clamam em todo o seu coração. Amém? Que possamos estar sempre assim, a clamar e a buscar pela vitória que virá nosso próprio Deus. Jamais nos corromper, aceitar o que seja, quem quer que for, mas sim do próprio Deus, porque Ele que vai dar a vitória. E quanto mais somos fiéis ao que é o seu mandato, aquilo que é a sua ordenança, aquilo que são os seus preceitos, jamais nos deixar ser roubado, ser saqueado por qualquer outro tipo de situação que possa nos lesar, nos levar ao fracasso, a vergonha, a derrota, uma humilhação. Amém? Se fizermos aquilo que é certo, aquilo que é reto diante do nosso próprio Deus, nada poderá impedir ou tocar sobre nós, em nome de Jesus. Ó amado Pai, mais uma vez, então eu oro, eu clamo, eu peço pela Tua justiça, a ser manifesto de forma especial, meu Pai, sobre nós, porque precisamos do Senhor para poder ir além e vivemos, meu Pai, o sobrenatural do Senhor, que é a Tua presença, a Tua essência, a Tua palavra, ela se cumpre de forma literal, meu Pai, sobre nós, que possamos ser justificados como o Senhor fez com o seu servo Abraão, e que nada, meu Pai, seja impedimento ou algum tipo de obstáculo para que possamos obter as nossas vitórias e as nossas conquistas, meu Pai. Assim eu te peço, assim eu já lhe agradeço, com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que todos tenham realmente um dia glorioso, maravilhoso, poderoso, como foi hoje nessa terça, assim será nessa quarta-feira. Você que vai estar ouvindo hoje ainda, você que vai poder estar ouvindo nessa quarta-feira, ouça, ore, compartilhe essa mensagem, essa palavra. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser realmente agraciadas e ter a certeza que Deus sempre irá fazer justiça em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. Que precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome de Jesus.